ida e volta. Vocês imaginaram como é gente? Imagine quanta gente que é, e só imaginar, supor que cada uma dessas milhões de pessoas foram lá na urna colocar meu nome. Então eu sou muito grato aos que votaram em mim e quero muito ser um bom senador do Rio de Janeiro, o que significa ser um bom senador do Brasil. O Senado existe para o Brasil. Aqui eu estou tentando atuar no Senado, não só ajudando a fazer as leis que os senadores apoiam, participando das comissões, com um trabalho muito intenso no Senado, mas apresentando meus próprios projetos. Ele falou assim: você sabe qual vai ser a minha primeira lei, projeto de lei no Senado? Eu falei: não, o senhor não me disse. Ele falou: vai ser a lei do trânsito. Eu falei: mestre? Ele falou: vai ser assim. As ruas, estradas são do povo, que permite que por elas trafeguem os carros, os ônibus. Ele era sensacional. Primeiro pela simpatia. Depois porque sentaram lá no cafezinho do Senado, daqui a pouco tinha uma roda enorme. É um lugar tranquilo, de bom convívio, mesmo que as pessoas tenham posições diferentes, opostas, podem conviver cordialmente. Há algumas pessoas de gênero mais explosivo, mas isso são exceções. O tom do Senado é de uma convivência civilizada, de homens que cada um deles tem o seu partido, o seu pensamento, mas não está esgrimindo isso contra o outro. Convivendo muito bem. O Darcy, senador, conseguia estabelecer alianças com determinadas áreas que não eram exatamente do seu partido ou do seu quadrante ideológico. E foi isso que ele fez com a Lei de Diretrizes e Bases de 92 até 96, estabelecendo aliados, conversando, chegando a denominadores comuns. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que era uma guerra que tinha que mudar, nunca ninguém fez, hoje leva o nome dele porque ele praticamente fez sozinho. Esse Ribeiro me inspira. Pegou o negócio, fez e se matou, se aguentou, chamava um, chamava outro, chamava outro, e aprovou a Lei de Diretrizes e Bases. Podia ter sido uma lei péssima. Fiz todo o esforço, continuo fazendo para melhorá-la. Precisamos de uma lei libertadora da educação, uma lei dinamizadora, que incentive, porque a educação vai muito mal, muito mal. Na escola primária, metade dos alunos está na primeira série, muito pouco completam a quarta série, e uma pessoa só alfabetizada quando alcança a quarta série. O ensino secundário de 3 anos é muito ruim, ninguém aprende nada, o pessoal chega na universidade cada vez pior. No ensino superior, os professores fazem conta que ensinam e os alunos fazem conta que aprendem. Um horror. Então essa lei é muito importante. Darcy Ribeiro, documentário na 90 já é o Darcy lutando pela vida. E o episódio que mais marcou esse momento foi a fuga dele do hospital, onde estava internado, com o auxílio do seu sobrinho Paulo Ribeiro. Foi a fuga dele que revela o quê? Revela o homem inconformista com a situação, um homem rebelde, como foi em toda a sua vida, um homem ousado, porque ele se atreve a romper com as normas estabelecidas, que era para sua recuperação física. Ele rompe com todos os protocolos e ele parte para viver o resto da vida que ele sabe que lhe resta, né? O resto da vida que lhe toca. Ele sai para a luta, não é? Frente a uma situação adversa, ele não fica esperando acontecer. Ele vai e fazer acontecer. Sai e vai escrever. E todo mundo dizendo que ele ia morrer e que inclusive já tinham até contratado alguém para tocar no velório, uma coisa semelhante assim. E aí ele resolveu fugir do UTI, que ele viu que aquilo não estava fazendo bem. Eu estava com muito medo de morrer e muito medo de não escrever esse livro, porque que diabo? Eu publiquei 2.000 páginas, as pessoas esperavam, eu prometia, era uma teoria, e não terminar, não dar o nó, me doía muito. O UTI é horrível, gente, não entrem não. Se vocês entrarem, fujam. Eu fugi. Mas vem cá, Darcy, não pode falar uma coisa dessa? Um homem que nem tu, com essa seriedade, com a tua competência, fugir da UTI. E ele respondeu: bom,
O que vocês querem que eu faça? Depois de tempo médico, o que eu tinha? Afinal de contas, o que eu tenho? O médico me disse que eu tinha pneumonia dupla. Mas, doutor, se eu tinha um burro, eu só tenho um pulmão, mas vou ter pneumonia dupla. Se só tenho um pulmão, como é que eu vou ter pneumonia dupla? Isso aí. E na estrada ele parou, tomou um caldo de cana com pastel, e aquilo deu um descontrole intestinal. Ele falou, e que foi ótimo, porque aí eu botei a UTI para fora. E a partir dessa alta que ele mesmo se deu, ele melhorou muito. Uma coisa que é fundamental para as pessoas é a maneira com que a gente enfrenta a doença. Ele enfrentava com muito humor, brincando. Eu resolvi ir para Maricá, que naquela época tinha um acesso muito difícil, a estrada era muito ruim, a casa dele ficava também numa área de difícil acesso, não tinha telefone, e mesmo assim ele vai para lá. O especial que estava passando aqui e ele então me TV diz, Senado, documentário eu sobre quero terminar Darcy Ribeiro. O último volume da minha teoria da civilização brasileira. Esse livro é um livro importante, meu. O Povo Brasileiro deve sair dentro de uns 10 dias. Não está editado ainda, é o primeiro exemplar. O Povo Brasileiro tem 30 anos e 40 dias. Durante 30 anos eu quis escrever esse livro. Tomei notas, estudei, porque a minha convicção, quando eu comecei a fazer no exílio, eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que mais uma vez a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. Eu levei 30 anos escrevendo uma teoria geral. Uma teoria geral do mundo, das Américas. São 5 livros que têm 96 edições em várias línguas. E esses livros, ter escrito 5 e não escrever o final, para o qual eu me preparei, é uma loucura. Então, quando eu vi no hospital morrendo, eu ia lá, aquele pessoal ia me matar naquela UTI e fugir para escrever esse livro. Então, eu escrevi esse livro em 30 anos que eu me preparei e mais 40 dias, depressa, com muitas secretárias, para fazer ligeiro antes de morrer. E eu creio que ele tem uma grande beleza também, porque uma beleza a aventura do nosso povo, se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade da nossa classe dominante, que aqui o que faz é enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi muito de gastar gente. Moeu, liquidou 6 milhões de índios que tinham aqui. Liquidou mais 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar. Para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Então, a classe dominante sempre se deu bem e continua se dando bem. Mas o povão está aí, com uma fome que é espantosa. Por que fome nesse país? Por que criança sem escola nesse país? Por que nós só somos melhores do que Bangladesh em educação? É para morrer de vergonha. Então, tanto é bonito esse povo se reinventando, se fazendo, se construindo, como essa classe dominante medíocre, que a gente tem que dar um jeito nela para obrigá-la a aceitar que o Brasil realize sua potencialidade de uma nova civilização, uma nova Roma. Darcy, nessa época, tinha uma certa ansiedade, sabendo que podia morrer logo, que ele queria terminar todos os projetos dele e não deixar para que outros terminassem por ele. Ele tinha um certo ciúmes, com razão, do que eram os projetos próprios, particularmente aqueles literários, né? Então, ele queria terminar O Povo Brasileiro, que era o último volume da teoria de antropologia da civilização. Então ele me chama para ir para lá, e o Darcy nessa época era adepto do Macintosh, né? Então eu peguei o Mac dele e fui para Maricá com ele, com muito medo daquilo queimar lá, porque a energia tinha variações. Levei um aparelhinho para ajudar a conter ali as variações da energia, mas levei o computador e instalei tudo lá, e eu passava a semana inteira com o Darcy em Maricá trabalhando todos os dias no Povo Brasileiro. E o Darcy ainda estava se recuperando, ele ainda tinha
a abertura aqui do tubo, e eu ficava numa preocupação enorme. Um enfermeiro que acompanhava ele ficava conosco lá também, e eu tinha muito medo dele ter algum problema e a gente não conseguir chegar a tempo em algum hospital. Eu me lembro muito que o Darcy ditava, eu ficava no computador e ele ditava. Depois ele ia descansar, ele se cansava com muita facilidade. Então ele ditava um tempo, depois ele ia descansar, ia dormir um pouco. E às vezes ele parava de falar e então eu ficava com muito medo de ter acontecido alguma coisa. Eu virava devagarzinho e ele estava dormindo. Eu me lembro que eu ficava olhando para ver se ele estava bem, se estava dormindo bem. E aí, então um receio assim, às vezes ele ia também para a rede, ditava da rede, enfim. Mas foi um mês e meio e ele terminou, o povo brasileiro, terminou de ditar, ou seja, ele tinha aquilo tudo na cabeça e ele não recorria necessariamente a muitas anotações ou a muitas sistematizações. Ele foi internado em 94. Então, quando chegou em 95, ele estava se recuperando, o cabelo já tinha crescido e tal. Eu falei, mestre, vou organizar uma festa para o senhor. Darcy para 500 mulheres. Ele falou, 500 mulheres, meu bem? Eu falei, professor. E vou pensar. Tudo bem, eu fui para casa. Quando chegou no dia seguinte, ele me ligou. Meu bem, 500 é muito para mim. Vamos fazer por 50. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer por 50. E aí, eu falei, agora o senhor vai escolher 50, porque vou ficar eu tirando gente de uma lista e as mulheres vão brigar comigo, né? O senhor, por favor, faça essa lista. Aí ele fez a lista das 50 mulheres. Foi bem interessante, ele gostou muito. No dia seguinte ele ligou para mim e falou, meu bem, foi a melhor festa de aniversário que eu tive. Eu falei, que bom, né, mestre, que bom. Mas eu acho que podia ser 500, ia ter. Uma das formas também de marcar a relação de Darcy com o campus universitário da UNB foi realizar um de seus desejos, que foi instalar na universidade a sua fundação a partir da edificação aqui em nossa Praça Maior, o lugar central da UNB, de um memorial que foi pensado por ele para acolher seus livros, seus quadros, os registros de sua trajetória, e que foi materializado no desenho arquitetônico de João Filgueiras de Lima, o Lelé, seu grande amigo e um dos seus colaboradores quando da implantação, e que está expresso nesta construção que, na Praça Maior, representa o ideário do próprio Darcy, que tem o nome formal de Memorial Darcy Ribeiro, mas que, enquanto simbologia no desenho e, ao mesmo tempo, na denominação que ele e Lelé difundiram, é por todos conhecido como o Beijódromo. Darcy queria designar a dimensão da afetividade na experiência universitária, lembrando que a razão tem que ser sensível. O Beijódromo, com este nome tão pitoresco e tão parecido com o teu inspirador, reflete também esse lado humano de Darcy Ribeiro. E entre os arquitetos brasileiros, nenhum melhor do que Lelé, pela sua história ligada tanto a Darcy Ribeiro quanto à Universidade de Brasília, para dar a forma definitiva ao sonho do antropólogo que olhava para os índios, imaginando que o Brasil do futuro poderia aprender com eles. Em Lelé, Darcy encontrou um arquiteto cuja imaginação e sensibilidade sempre viajaram lado a lado com a sua. O memorial tem uma forma que muito conjuga uma maloca indígena com uma nave espacial, unindo presente, passado e futuro no mesmo espaço.
no mesmo espírito que reina sobre Brasília, esta cidade futurista que tem à sua volta o Cerrado, a Selva e o Pantanal. Hoje temos motivos para uma grande comemoração. Darcy Ribeiro está de volta a Brasília. E isto é uma maneira de dizer que, felizmente, o espírito de cidadania que Darcy sempre representou está cada vez mais presente na vida de todos os brasileiros e brasileiras. E hoje, graças ao apoio do presidente Lula, que na época aceitou examinar a proposta da UNB para aqui realizar essa edificação, a obra foi concluída em um mandato com o apoio do Fundo Nacional de Cultura, e ali hoje temos todo o acervo de Darcy, e é um lugar hoje de irradiação, porque é um centro de documentação, é um centro cultural, mas é também um coração pulsante do que Darcy representa para a educação brasileira e para a civilização brasileira. Ele dizia isso, com o seu pensamento forte, agregador e identitário. Né? Então, Darcy está vivo entre nós. Levamos mais de 17 anos para colocar aqui a sua fundação, e o Beijódromo hoje é um lugar de encontros em que a inteligência da UNB, mas também a afetividade da UNB e da sociedade brasileira tem para seu encontro permanente. Eu me atrevo a imaginar, presidente Lula, presidente Mujica, o que Darcy diria se estivesse aqui vendo dois presidentes de dois países que ele amou e que foram fundamentais em sua vida, lado a lado na cerimônia de inauguração do seu memorial. Outro, um nordestino retirante, um operário que se lançou na tarefa de refazer o Brasil. Os dois, como ele, passageiros da utopia, de uma utopia possível. Darcy certamente estaria feliz vendo quanto nossos países, a nossa América Latina, mudou e se aproximou daquilo que ele sempre quis. Estaria feliz vendo essa paisagem social, o retrato de nossos povos sendo mudado. E ao mesmo tempo estaria exigindo mais, porque em seu sonho, em suas paixões, Darcy era insaciável. Um eterno insatisfeito que não descansava, jamais. O que eu tenho para o Brasil é exaltação, de sentir tudo que ele pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho pena de, nos meus anos, eu fiz força para o Brasil dar certo. Eu tenho pena de que eu ando meio doentinho, posso até morrer, e fico com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são imensas, como uma civilização tropical e uma civilização mestiça e, sobretudo, uma civilização humana, que herdou dos índios essa capacidade, esse talento para o convívio, dos negros essa espiritualidade, e dos europeus a tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma das civilizações do mundo. Darcy Ribeiro. Quem sou eu? Às vezes me comparo às cobras, não por serpentário ou venenoso, mas tão só porque eu e elas mudamos de pele de vez em quando. Usei muitas delas na vida já longa. A última internação do Darcy